Mensagem é saber viver. E eu convidaria os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. O capítulo é o 3. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Nosso bondoso Deus, que habita no mais altos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes para poder te louvar, te honrar e bendizer o seu santo nome. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo nesse momento, para que nós possamos sair daqui bastante regozijados e cheios do seu Santo Espírito. Amém. Perdoe as nossas falhas e sempre agradecendo nos méritos encarnador do teu amado Filho Jesus Cristo. É por intermédio dele que nós pedimos e agradecemos por todas as coisas. Amém. 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 Diz assim: finalmente, 8 a 12, 3 de 8 a 12. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre viver a vida com qualidade, ou melhor, ter uma vida boa e como vivê-la. Ouvimos as pessoas falarem que quem tem boa vida normalmente são aquelas pessoas que têm posses, que possuem carro novo, casa com conforto, dias de férias e momentos de lazer em lugares maravilhosos. Na verdade, irmãos, nós precisamos entender que a vida boa, ela vem em termos. Temos que ter em mente e no nosso coração que as bênçãos de Deus sobre nós, ela vem através dos relacionamentos saudáveis. Em Mateus foi feita uma pergunta a Jesus: qual era o grande mandamento da lei? E Jesus, ele respondeu, um texto que todos já conhecem, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Abram as suas Bíblias
Bíblias agora em 1 João capítulo 4. O versículo é o 20. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Este versículo, ele está enfatizando o relacionamento com Deus e com o próximo. Mostra o amor uns pelos outros. Mostra que o amor uns pelos outros são inseparáveis por causa desses dois mandamentos. E eles estão ligados à vida daqueles que creem em Jesus. Desenvolver bons relacionamentos é uma arte que precisa ser cultivada de joelhos, ou seja, sempre orando. Se isso não ocorre, o feito do pecado nos torna egoístas, individualistas, críticos, competitivos e com isso se afasta das pessoas. A situação se torna ainda mais desafiadora neste tempo de relações virtuais e superficiais, em que as pessoas se conectam somente quando querem, como querem, onde querem e para mostrar o que querem. Só Deus pode nos ajudar a construir relacionamentos saudáveis e equilibrados. Por isso, Jesus estabeleceu os bons relacionamentos como mandamento. Ele foi muito claro ao definir o modelo de amor que temos que ter com o próximo, quando ele disse, como eu vos amei. O assunto ele é mais sério do que parece. Não é uma questão de você gostar de quem quiser e rejeitar quem não lhe agrada. Não é um tema de impulso pessoal, de ser generoso porque poderá nos retribuir, mas amar sem barreiras, sem interesses. Além de tornar a vida muito mais feliz, bons relacionamentos também são um poderoso testemunho e revelam o quanto o Espírito Santo habita no seu coração. Precisamos fazer para o próximo aquilo que estiver em nosso alcance, aquilo que depende de nós, e ficaremos em paz com o nosso próximo e conosco também. Para vivermos uma vida doce e abençoada, é claro que também possamos ter uma vida com abundância de materiais. Mas o mais importante é termos relacionamentos saudáveis. Então, faça todo o seu possível para viver em paz com todos. Porque o maior bem, o maior tesouro que possuímos são as nossas amizades verdadeiras com nossos irmãos, com o nosso próximo, com os nossos familiares, ou seja, com todos em geral.
Salmos, capítulo 34, também se refere a uma vida saudável, louvar a Deus com os nossos lábios. E qual o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, ele refreia a língua do mal, pratica o bem e empenha em alcançar a paz. Se quisermos amar a vida e viver longos anos com dias felizes, nós devemos orar mais. Devemos cuidar dos nossos procedimentos, do nosso falar e do nosso comportamento e conduta. Nos relacionarmos com o nosso próximo, tudo isso dará testemunho de que somos seguidores de Jesus. Deus, Ele tem planejado a vida para que quando nós procurarmos fazer aquilo que é bom, aquilo que glorifique, obedecendo os seus mandamentos, nós herdaremos as suas bênçãos. No capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 9, ele fala assim, começa dizendo: não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bem-vindo, pois para isso fomos chamados, para recebermos as bênçãos por herança. Existem áreas em nossa vida onde nós devemos buscar agradar a Deus, principalmente em nosso comportamento, incluindo as nossas atitudes, como em nossas conversas e o nosso modo de pensar. Devemos ser compassivos e amar os nossos irmãos, sermos misericordiosos e humildes e buscar fazer o bem, se afastando-se do mal. E para que isso aconteça, devemos dominar a nós mesmos, porque nós temos a tendência natural para o mal. Nós somos pecadores redimidos, porém, nós continuamos sendo pecadores. Nos escritos de Ellen White, ela enfatiza a importância da sociabilidade, a gentileza na convivência com as pessoas. Nossos relacionamentos oferecem uma oportunidade de sermos uma influência para o bem. A vida deve ser vivida para servir. E isto reflete como interagimos com as pessoas ao nosso redor. Em resumo, para ela, a convivência humana é uma parte essencial na vida cristã. Um campo para um serviço altruísta e uma oportunidade para refletir o caráter de Cristo através da bondade, simpatia e influência positiva. Também ela descreve que para saber viver significa viver uma vida equilibrada, saudável e com propósito, centrada no serviço a Deus e à humanidade, seguindo os princípios da saúde e bem-estar estabelecidos por Deus. Ela também fala sobre a harmonia física, mental e espiritual. Uma vida feliz e com propósito resulta da ação harmoniosa e saudável de todas
as faculdades do corpo e da mente. Uma vida sem propósito é vista como uma, abre aspas, morte em vida, fecha aspas. Para termos um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas em geral, nós devemos tirar de dentro de nós o egoísmo, a nossa arrogância e a perspectiva de querermos que as pessoas façam as coisas do nosso jeito e que elas se comportem também do nosso jeito. Se não for da nossa maneira, nós ficaremos chateados com elas. Por isso Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Então, meus irmãos, nós devemos deixar o individualismo, a nossa vontade e o nosso querer. Não é você ser perfeito pelas suas próprias forças, é você permitir que Cristo faça uma transformação em você completamente, que o caráter de Jesus seja reproduzido em sua vida, com paciência na dificuldade do próximo, mansidão com quem te provoca e bondade quem não merece. Não basta apenas negar o mal e se afastar dele, mas fazer o bem e fazer isso ativamente e buscar a paz consigo e com as pessoas. Portanto, meus irmãos, por último, uma boa vida, ela resulta de um relacionamento saudável, onde nós buscamos fazer o bem, amar as pessoas verdadeiramente e ter boa convivência com todos e viver uma vida harmoniosa, amorosa e justa, mesmo diante das injustiças. Assim, nós teremos uma vida boa e feliz. Agora, eu gostaria de deixar um pequeno lembrete para os irmãos, que está no livro de Ellen White, página 113, que é o livro Serviço Cristão. E é com essas palavras que eu termino a minha mensagem de hoje. Diz assim: nós devemos nos aproximar dos homens individualmente com simpatia semelhante a Cristo e procurar despertar-lhes os interesses nas coisas da vida eterna. Só assim nós estaremos com Jesus no futuro. Amém, irmão? Amém. Para terminar agora,